Desde ontem, na verdade, estão voltados a dois principais acontecimentos, que é o cessar-fogo entre Israel e Hamas e também a posse do presidente eleito pela segunda vez, Donald Trump, que deve estar acontecendo. A cerimônia estava marcada para as 8 horas da manhã, já deve ter horário de Brasília, né? 8 horas da manhã, horário de Brasília, já deve ter começado. E é justamente sobre esses assuntos internacionais que nós vamos conversar agora, neste momento, com o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria, professor José Renato da Silveira, é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. E, professor, agradecer demais a sua participação no Bom Dia Cidade desta segunda-feira, em que comentamos tanto sobre esses assuntos de interesse internacional e que refletem de forma diferente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, trazer um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Thaline, Vitor, os nossos ouvintes, é um grande prazer retornar aqui na rádio, agradeço demais. Começar justamente, né, Vitor, pelo cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o que nós podemos esperar a partir de agora. Sabemos que o cessar-fogo começou a valer ontem, né, no domingo, após esses meses de guerra. As negociações, elas definiram que a libertação dos reféns, a desocupação dos espaços, elas vão ocorrer em fases. E aí nós queremos entender o que esperar a partir de agora. Por exemplo, se essas negociações falharem, os bombardeios podem voltar a acontecer. Como é que funciona, professor? Perfeito, Thaline. Eu acho que alguns aspectos têm que ser ressaltados em relação à sua pergunta. Foram 15 meses de guerra. Foi, de fato, uma catástrofe humanitária, uma tragédia humanitária. A gente tem que lembrar alguns números. Segundo o Ministério da Saúde do governo de Gaza, foram mais de 46 mil mortos e 800 mil pessoas deixaram, por exemplo, a cidade de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza. Então, veja, é uma grande tragédia, uma grande catástrofe humanitária. De fato, esse cessar-fogo não dá... o fim da guerra não está assegurado. A gente tem que lembrar alguns pontos que foram tratados nesse cessar-fogo, né? Principalmente a entrada de ajuda humanitária, né, no enclave palestino, e principalmente esse ponto que você destacou, né, a libertação tanto de prisioneiros e de reféns, tanto pelo governo de Israel quanto também pela própria Hamas, pela própria Palestina. De fato, mesmo com o anúncio do cessar-fogo, houve ataques de Israel, e a gente não pode esquecer, né? 70% da população que foi alvejada durante esses 15 meses de guerra foi população civil, né? Morreram diversas crianças e mulheres nesse conflito. A gente pode entender também, Thaline e Vitor, para o nosso ouvinte, que há muitos interesses nesse cessar-fogo, principalmente das grandes potências, dos países árabes e principalmente de Israel. Mas de fato, há muita incerteza o que vai acontecer nos próximos dias. O que a gente já pode ter certeza? Gaza está completamente devastada. Pois é, situação triste que se vive, e até no bloco anterior, o pastor Levi estava conosco aqui e ele falou uma frase que foi bem marcante. Ele falou assim, essa história ainda vai ser contada nos próximos capítulos. O senhor concorda com isso? É uma história que tem continuidade, que ainda pode ter um desenrolar inesperado ao longo desse ano? Concordo. A guerra está longe, né, do fim, está longe do desfecho. Vai ter, evidentemente, novos capítulos. Eu até acho importante aqui, Thaline e Vitor, sublinhar para o nosso ouvinte que as indústrias bélicas de Israel faturaram números recordes durante esse conflito. E eu tenho que também destacar que em 2024 a indústria bélica, até tinha ressaltado, né, na fala anterior, né, que há muitos interesses diversos. As indústrias bélicas, as maiores 100 indústrias bélicas do mundo, faturaram 18% em 2024. Vejo que também, né, esse conflito entre o Hamas e Israel, e principalmente o conflito entre Rússia e Ucrânia, as indústrias bélicas estão faturando muito, né? Então, está de fato longe do fim dessa guerra, do desfecho diplomático dessa guerra, de fato a política do poder, né, atuando a todo custo, né, nesse conflito. Bom, e professor, o senhor comentou anteriormente a questão de acordos, né, entre Hamas e Israel. O que leva a crer que, de fato, esses acordos
serão mantidos ao longo das próximas semanas, porque... Que as negociações funcionem, né? Exatamente, que essas negociações funcionem, porque na teoria até 4, 5 dias atrás a guerra ainda estava ocorrendo e a gente sabe que em guerras é muito difícil que acordos sejam de fato cumpridos 100%. De fato, Vitor, guerras, normalmente a voz da diplomacia ela não é ouvida. A diplomacia fracassou quando a guerra de fato acontece. Nós tivemos 15 meses de conflito e uma guerra de uma desproporcionalidade incrível, né? Brutal, porque qual que era o objetivo de Israel nessa guerra, nesse conflito? O que eles disseram bem no início? Que era eliminar os militantes do Hamas. Acabei de dizer, 70% das pessoas que morreram nesse conflito foram populações civis, mulheres e crianças. Bombardearam escolas, bombardearam hospitais, proibiram de entidades humanitárias de atuarem. Por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, o português Guterres, virou persona não grata em Israel. Então veja que houve, além de uma desproporcionalidade em relação ao conflito, a gente também não pode ignorar um outro aspecto, né? Os Estados Unidos financiaram essa guerra em Israel. Israel teve novos investimentos bélicos nesse conflito, F-15, F-35, novos caças norte-americanos que Israel utilizou nesse conflito, novas munições norte-americanas também foram utilizadas nesse conflito. Veja que também a gente não pode esquecer dessa lógica de guerra, que as indústrias bélicas, acabei de falar, faturaram demais e talvez o cessar-fogo não seja bem-vindo para essas indústrias, né? Tem que assinalar isso. Então é por isso que é importante aqui, Taline, Vitor e os ouvintes, chamar a atenção, né? Há muitos interesses diversos e há interesses de grupos que, por exemplo, não querem que esse cessar-fogo predomine. Professor, queria aproveitar a sua participação, né? Você está trazendo essa situação com tanta clareza, né, pra gente. Eu queria aproveitar e abordar uma outra temática também de interesse internacional, em que os olhos do mundo também estão voltados para isso, que é a cerimônia de posse do Donald Trump, está retornando pela segunda vez aí oficialmente à Casa Branca. E eu queria que você contextualizasse pra gente em que situação isso ocorre, em que cenário isso ocorre, porque o atual presidente, agora republicano, ele prometeu que ainda hoje deve assinar uma série de ordens executivas, decretos anti-imigração e também favoráveis a magnatas que vão fazer parte do seu governo. Como que isso impacta a nossa realidade, professor, a partir dessa segunda-feira? Perfeito, Karine, muito bem observado, né? Donald Trump 2.0 vai ser um governo completamente diferente do 1.0, isso eu posso dizer inegavelmente, porque Donald Trump e seus asseclas conhecem muito bem agora nesse segundo governo como funciona a máquina administrativa. Eles têm controle total tanto da Câmara quanto também do Senado. Os republicanos que ali estão sendo representados são muito mais fiéis e leais, por exemplo, a Donald Trump que foram, por exemplo, no primeiro mandato. Além de conhecer a máquina administrativa, além de ter controle tanto da Câmara e também do Senado, Donald Trump tem uma agenda própria, autônoma, do Partido Republicano. Você destacou muito bem esses oligarcas, né, que apoiam e que participarão, né, do seu governo. Então vai ser, por exemplo, muito diferente do que foi Donald Trump 1.0. A gente pode dizer isso seguramente. E com essa agenda própria, né, ele fez aquelas bravatas que, acredito eu, não serão concluídas, de anexação da Groenlândia, anexação do Canadá, de tomada do canal do Panamá, né? Esses pontos que também são muito duvidosos, são muito nebulosos, o que nos dá, né, Taline, Vitor e nossos ouvintes, um caráter de muita incerteza, de muita nebulosidade no cenário internacional. Eu até havia dado uma entrevista no final de 2024, Taline, que eu tinha dito, Donald Trump assumirá uma postura isolacionista em relação ao mundo, que foi mais ou menos o caráter, né, do governo Donald Trump 1.0. O que a gente pode chamar a atenção nessas declarações, nessas postagens? Que, evidentemente, ele não quer um isolacionismo dos Estados Unidos. Na verdade, ele quer uma atuação cada vez mais decisiva dos Estados Unidos. Não só nessas bravatas, vou dizer assim, em relação a esses três aspectos, né? A anexação do Canadá, o Canadá se tornar o 50º estado norte-americano, a anexação da Groenlândia e tomada do canal do Panamá, mas ele disse ontem no seu discurso, né, antes de se tornar de fato agora presidente, de que vai acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, né?
Então, veja que a participação norte-americana nesse governo Donald Trump 2.0 vai ser muito mais incisiva. E, evidentemente, alguns assuntos emergentes que ele chamou a atenção, tanto na campanha presidencial, ele tem dito isso inegavelmente, né, que fará em relação à imigração ilegal, né, que ele vai combater a imigração ilegal durante esses primeiros dias do governo. Exatamente sobre esse ponto, professor, que eu ia comentar justamente sobre a deportação de imigrantes, né? Que na gestão passada do Trump 1.0, cerca de 1.500.000 pessoas foram deportadas, né? E o que ele prometeu é que ao menos 1 milhão de pessoas fossem deportadas por ano nessa nova gestão. Tu acredita então que de fato isso possa ocorrer, já que ele terá podemos dizer assim, uma mão mais forte, uma mão de ferro? Somado a isso, né, Vitor, uma variável que eu não havia destacado. Nós temos um enfraquecimento do Partido Democrata, né? A derrota de Kamala Harris, derrota de Biden, a derrota do casal Obama foi de fato fulcral nessa campanha presidencial, nessa vitória de Donald Trump. Então, somado a isso, nós temos que ligar esse ponto também do enfraquecimento do Partido Democrata, desse monitoramento do Partido Democrata. De fato, Donald Trump, como sempre foi, né, desde um empresário de Nova York, né, que investiu em questões imobiliárias, sempre foi um sujeito muito de bravatas, de muitas ameaças, de muita intimidação, né? A gente não sabe o que de fato é real e o que não é real no seu discurso, né? Eu até comento com meus alunos de Relações Internacionais do UFSM, né, o que é o discurso oficial e o discurso oficioso, né? Mas outra oportunidade, Vitor Italino, eu posso explicar para o nosso ouvinte o que significa discurso oficial e oficioso. Mas é interessante, ele fez essa promessa, é uma promessa de campanha, acredito eu que ele vai tentar cumpri-la rigorosamente nesses primeiros dias de governo. Até tem aquela frase que a gente utiliza aqui no Brasil também, né, durante os primeiros 100 dias do governo, que ainda você tem uma popularidade grande, mas a gente não pode esquecer, Thaline e Vitor, e o nosso ouvinte, Donald Trump não terá o terceiro mandato, ele não pode concorrer a um terceiro mandato. Então, agora também a gente tem que lembrar aqui, como cientista político, como analista de relações internacionais, que os dados de popularidade, não vão ser assim, aspectos assim tão nocivos nas ações, tanto internas quanto nas ações externas. Então, como você disse muito bem, além de poder ter uma postura mais de mão de ferro nesse governo do Trump 2.0, ele não vai ligar tanto para os índices de impopularidade, embora a gente não pode esquecer e desprezar, né, que Donald Trump é um egomaníaco, é um ególatra, né? Então, imagino eu que ele queira fazer um governo muito bom, né, principalmente para os seus seguidores, para os seus apoiadores, não é, Thaline, Vitor? Justamente por isso, né, nós temos esses dois cenários aí quando ele retorna, que é alguns processos judiciais anulados e também a vitória, podemos dizer, expressiva nas urnas, nas eleições americanas em novembro do ano passado, né? E aí ele toma posse nesta segunda-feira, nesta conjuntura. Professor, nós podíamos ampliar esse assunto até às 10 horas da manhã aqui com você. Realmente há muito do que se discutir sobre essa expectativa, especialmente para o primeiro ano de mandato. E, é claro, vamos estar analisando essa situação ao longo do ano. Agradecer demais sua participação aqui conosco, né? Trazendo esse panorama, uma pena o nosso tempo, né? Nós não podermos ficar falando tanto sobre isso. Muito sobre isso. É um assunto que rende muito por aqui, até surgem dúvidas dos nossos ouvintes frequentemente sobre esses assuntos, porque é uma realidade que impacta, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo aqui em Santa Maria. Professor, obrigada pela sua participação, por trazer esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, espero uma nova oportunidade. Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Abraço. Que legal, Vitor. Professor José Renato da Silveira trouxe de forma muito didática essa explicação sobre o que ocorre a partir de hoje, né? Uma visão dele que é doutor em Ciências Sociais e é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Exatamente, ele trouxe essa perspectiva, né, da nova gestão de Donald Trump, então assumindo hoje a presidência dos Estados Unidos, mas também trouxe panorama em relação a Israel e Hamas, que tende a movimentar muito o cenário internacional ainda
no início agora de 2025, né? Então são assuntos que a gente vai seguir acompanhando aqui, vai seguir em contato, tanto com o pastor Levi quanto com o professor José Renato, para acompanharmos toda essa situação, mas importante esses relatos dos dois que trouxeram todo o contexto para a gente e para toda a nossa audiência. 9h mais 8. Neste momento, 26 graus em Santa Maria. E este é o Bom Dia Cidade. Nós vamos te fazer companhia